tarde, somos alunos do CETEP, do primeiro ano de Serviço Jurídico. Estamos aqui para falar sobre a Semana do Meio Ambiente. Eu me chamo Maria Eduarda e ela chama Larissa. Estamos aqui também com a bióloga Cibele Dias, que é instrutora do Senar e monitora do FAEP Senar Jovem. E a primeira pergunta que eu vou fazer para a Cibele Dias é: por que é importante que existam leis específicas para recursos hídricos? Como os recursos hídricos ele faz parte da nossa subsistência, né? Essas leis vêm para garantir que todos tenham acesso a ele. Todas as gerações, tanto a presente quanto a futura, têm acesso à água. A segunda pergunta é: qual foi a principal mudança trazida pela Lei 9.433 de 1997? Essa lei, ela reformulou, né, um dos decretos mais pioneiros em relação aos recursos hídricos, que foi o Código de Água. Esse código ele foi instaurado em 1933 e ele via o recurso hídrico como algo utilitário, econômico, a visão era econômica. Então, a política nacional dos recursos hídricos tornou, né, readaptou e fez com que vissem essa questão como algo público. Então, hoje a água é um bem público, todos podem ter acesso a ela, não apenas para o bem econômico, não apenas as indústrias, mas todos igualmente. E como funciona a cobrança pelo uso da água? Na verdade, não é a cobrança de imposto, né? É como se fosse uma coleta de recursos para que esse recurso fosse aplicado para melhoramento dos recursos hídricos. No caso de uma bacia hidrográfica, esse recurso que é captado por uma região é investido na bacia hidrográfica. E no caso do nosso município, ele é reinvestido no tratamento da água. E sobre a bacia hidrográfica, o que é isso? Bacia hidrográfica Isso. é a fonte de onde alimenta todos os nossos rios, basicamente. Quem pode gerir e fiscalizar os corpos de água? A Agência Nacional de Recursos Hídricos. Certo. O que diz a Constituição sobre o meio ambiente? A Constituição, ela diz que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, né, um ambiente saudável, e isso inclui todos os mananciais e também todas as nascentes, todas as fontes de água. Cibele, esse código ainda é usado? Com certeza. Ele só não é usado como também é valorizado, né? Hoje ele representa uma das principais fontes para continuar havendo aí recuperação de nascentes e tratamento dos rios. E o que mudou com a lei número 9.443 de 1997 em relação ao Código de Águas de 1934? Essa lei de 1900 e quanto? 34. A primeira, 1997. a lei de 1997 tirou essa barreira que tinha, né? A de 1933 priorizava a água como parte econômica. Então, era para ser usada principalmente nas indústrias de energia e irrigação. Já agora, na política nacional, que é essa mais atual, não. Essa água ela está disponível para todos, não apenas para questões econômicas, mas para a população no geral. Qual o papel da ANA, da lei 9.984 dos anos 2000, criação da Agência Nacional de Águas, ANA? Qual o papel da ANA? A ANA ela tem o papel de fiscalizar e assegurar que a água está sendo usada adequadamente. Por exemplo, um exemplo prático. Isso é uma das funções que ela tem. Um exemplo prático, né? Se uma indústria utiliza do recurso hídrico, ela precisa ter a obrigação de reutilizar essa água, né? Tratar essa água antes de lançar nos corpos d'água. Então, o papel da ANA é fazer a fiscalização e garantir que a água ela está sendo usada de maneira consciente. A ANA atua sozinha? Não, de maneira alguma. Ela tem apoio do Estado, do município e também da sociedade civil. A Lei 11.445 de 2007, Marco Legal do Saneamento Básico, atualizado pela Lei 14.026 de 2020. Qual o vínculo entre saneamento e recursos hídricos?
O saneamento básico e os recursos hídricos, eles precisam estar andando juntos. Porque sem o saneamento básico, os nossos rios, nossos recursos hídricos, eles estariam poluídos, né? Então, a gente percebe que é algo muito comum de cidades que não possuem tratamento de esgoto, que é uma coisa importantíssima para a saúde pública, né? Para a saúde de toda a comunidade. Então, eles precisam ser aliados. Se não há saneamento básico, se não há o tratamento de esgoto, ao lançar isso no rio, deixa os nossos rios doentes, adoecidos. Então, prejudica a qualidade ali da água. O que muda com a nova lei? Em relação a A Lei 11.445 de 2007. garantir a qualidade, principalmente a qualidade dos recursos hídricos, né? Então, a lei mais atual, ela trouxe com ela uma meta. Então, até 2033, todos os países do mundo precisam disponibilizar à população saneamento básico e água. Então, até 2033, ela precisa bater essa meta de universalização, né, em relação a recurso hídrico mesmo de qualidade. A Lei número 12.651 de 2012, Código Florestal. Como o Código Florestal protege a água? De todas as maneiras. O Código Florestal, ele vem para recompor matas, né? Recompor a mata ciliar de um rio ou fazer a proteção do nascente. Isso basicamente falando. Quando a gente fala de proteção de uma nascente, o Código Florestal exige que um proprietário rural que identificou uma nascente e essa nascente é perene é quando ela não seca, não importa se é verão, se é inverno. Ele tem a obrigação de protegê-la, né? Então, ele identificou a nascente, ao redor dessa nascente ele precisa fazer um raio de 50 metros, né, ao redor da nascente, e dentro dela plantar árvores nativas. Essa é uma maneira de recuperar as nascentes. Uma outra exigência do Código Florestal é em relação aos rios, né? Então, a depender da largura do rio, a faixa de mata que você precisa plantar, de mata ciliar, também vai variar. Então, se o rio tiver 10 metros de largura, então a faixa de mata precisa ser de 30 metros, tá? Mas junto a isso também o Código Florestal ele traz algumas outras flexibilizações, né? A flexibilização é em relação ao uso da terra. Por exemplo, se você é um proprietário e a sua terra ela foi consolidada, já havia uso, a partir de 22 de julho de 2008, esse raio em relação à proteção da nascente, ele não precisa ser de 15 metros, não precisa ser de 50 metros, pode ser de 15 metros. Então, ele vem mesmo com toda a força para tentar proteger, né? E a forma de proteger é criando áreas de preservação ambiental. Porque quando você delimita ali aquela área em relação à nascente, você está criando uma área de proteção ambiental. Ninguém pode entrar, ninguém pode plantar. E o intuito é fazer com que aquele recurso ali, ele reaflore, né? Ele seja protegido do assoreamento e de outras coisas que podem prejudicar. Na Lei 14.546 de 2023, Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, qual a importância dessa lei? Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de construções, né? E quando a gente fala de hídrico, a gente está falando de construções em áreas que tem água, né? Tá fluindo água ali. Então, essa lei vem para trazer responsabilidade, para garantir que o que foi implementado naquela área, naquele recurso hídrico, como uma barragem, por exemplo, tenha muita responsabilidade ambiental. Tanto com o redor dele, né? O que está ao redor, quanto com o próprio recurso. Então, ele vem para fazer de acordo com normas específicas, né? Para que não danifique o recurso, não prejudique. Obrigada pelo esse podcast, Sibeli Dias. Eu que agradeço pelo convite, meninas. Obrigada.